never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, galera do 7º ano. Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez por aqui, né, para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Encerramos o capítulo 3 na aula passada, graças a Deus. Deus nos permitiu, né, através dessas aulas, a gente concluir nosso capítulo 3. E hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 4, que o nosso gênero textual do capítulo 4 é a reportagem. E aí, sabe me dizer para que serve uma reportagem? Já se perguntaram isso? Mas o que é uma reportagem? Reportagem e notícia são a mesma coisa ou são coisas diferentes? E aí, já se perguntaram? Já se indagaram o que é uma notícia e o que é uma reportagem? Nós vamos descobrir aqui hoje. E o nosso capítulo 4, nós vamos começar agora. Ele tem por tema, né, por dentro dos fatos. Tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar com o nosso gênero textual, a reportagem. Vamos lá. Para a gente começar, vamos tentar responder as questões de abertura, que são os nossos conhecimentos prévios. E vamos deixar aqui, né, uma reflexão na mente de vocês. Vamos lá, a questão 1 diz o seguinte: a curiosidade é considerada uma qualidade fundamental para a profissão de jornalista? Uma afirmação. Você concorda com essa afirmação? E aí, para você que está em casa, vocês acham que o jornalista ele deve ser curioso ou não? Para ele ir atrás dos fatos, ele precisa ter uma curiosidade? Ou simplesmente ele vai por ir? Então, essa é a nossa primeira questão. 2. Nas notícias, o jornalista pode aprofundar a abordagem do fato relatado, desenvolvendo-o sob diferentes pontos de vista? E aí? O jornalista ele tem essa capacidade de abordar um tema e ter vários pontos de vista relacionados ao que ele foi atrás, ao que ele pesquisou? E aí? Dá para saber? Tem como vocês se perguntarem? Vamos lá. 3. Os textos jornalísticos muitas vezes são qualificados como imparciais. Isto é, limitam-se a apresentar os fatos desprovidos de juízos de valor, opiniões e etc. Discuta com os seus colegas e o seu professor os textos jornalísticos. São realmente neutros? Então, essa indagação vai ficar para vocês fazerem com os pais de vocês, com as pessoas que estão na casa de vocês, certo? E aí, a reportagem, ela é neutra? Vamos lá. Vamos caracterizar o nosso gênero, reportagem, que tem suas características bem parecidas, porém diferentes da notícia. Hoje nós vamos trabalhar o nosso gênero, a reportagem, mas nós vamos também diferenciar, saber o que é uma notícia, para depois não haver, né, vamos dizer assim, não haver saber diferenciá-los, tanto a reportagem quanto a notícia, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa e não é, tem suas diferenças. Vamos lá, caracterizando o gênero no capítulo 4, na página 126. Vamos lá, ler juntos. A reportagem, gênero textual, que estudaremos neste capítulo, é o resultado do trabalho de um ou mais repórteres que se detêm em um tema, pesquisando-o a fundo e sob vários ângulos. Para entender bem como se configura esse gênero, podemos compará-lo com a notícia. Em geral, a notícia relata o fato e, no máximo, aponta suas consequências. Já a reportagem vai além.
Com base na própria notícia, o repórter desenvolve detalhadamente uma sequência investigativa, buscando esclarecer as razões e os efeitos do fato. Assim, podemos dizer que na reportagem, o repórter procura esgotar o fato, mas na notícia, não. Então, resumindo, a reportagem se diferencia da notícia por seu conteúdo, sua extensão e sua profundidade. Vamos lá. Então, existem as diferenças, né, entre a reportagem e a notícia. Vocês viram aqui no nosso caracterizando o gênero que a reportagem ela é uma questão mais ampla. O repórter ele vai passar a ser um investigador. Por quê? Porque ele precisa aprofundar os fatos para informar. E a notícia, professora, ela também serve para informar, certo? Os dois são gêneros jornalísticos que servem para informar. A notícia, ela também informa, a reportagem também informa. Mas vamos ver qual é a diferença entre ambas. Qual a diferença entre notícia e reportagem? Lembrem-se que a reportagem, o repórter ele precisa investigar a vida, as circunstâncias, os fatos, para ele poder informar ao seu telespectador, ao seu público. Já a notícia, ela não precisa ter especulações, ela não precisa ter investigações. Eles apenas afirmam, né? Eles informam o fato. Vamos dar aqui um exemplo para ficar bem claro. Morre uma pessoa famosa. Ninguém sabe se tirou a própria vida, se foi um acidente, como foi. Então, para noticiar, não precisa saber tudo sobre aquele assunto. Então, vamos noticiar que uma celebridade morre em casa. Então, a notícia, o nome da pessoa, a sua vida, né? Sua profissão, ela vai ser exposta e a sua morte. Então, a notícia de primeiro fato é que a pessoa morreu. A reportagem, ela seria algo bem mais minucioso. Ele iria relatar o que é que aconteceu. Para isso, os repórteres, eles utilizam muito as palavrinhas-chave. Onde, como, quando, por quê, quando, por que isso aconteceu. Então, essas perguntas é muito interessante que quando vocês forem ler reportagem, vocês se auto-perguntem. Onde aconteceu? Quem apareceu tanto na história? Por que isso aconteceu? Quando? Como foi? Então, são perguntas que um jornalista, um bom jornalista, ele vai responder ao público. Então, quando vocês forem ler a nossa primeira reportagem, se atentem a essas perguntinhas. Então, não é só noticiar que a celebridade morreu. A reportagem ela vai bem mais além. Então, enquanto nós temos a notícia, um gênero jornalístico serve para informar, mas sem muitas informações. Nós temos a reportagem do outro lado, bem mais ampla, que também serve para informar, mas com conteúdo, né, mais aprofundado. Precisa-se de investigações, certo? Então, o repórter, no momento que ele noticia, ele não dá muitas informações, as informações são poucas, e na reportagem há esse diferencial. Ele também serve para informar, mas com um aprofundamento do assunto, certo? Aí vamos lá. Eu gostaria também de ressaltar aqui a questão da notícia, né? Tanto da notícia como da reportagem. Quando vocês ouvirem, né, algo relacionado à notícia, à reportagem, principalmente a notícia, vamos ter cuidado de especular outros sites, outras fontes, porque o que nós trabalhamos no momento, que nós vivenciamos no momento, é as fake news. Então, é um trabalho também que, vamos dizer assim, que ela atrapalha, né, o andamento da notícia, da reportagem, a fake news. Então, para que não haja as fake news, é bom sempre
as notícias, as reportagens, vocês se informarem de várias fontes, certo? Vamos lá. A nossa reportagem do primeiro momento, antes de tudo, eu gostaria que vocês lessem com atenção, fizessem as autoperguntas, como, por quê, onde, quando, por que isso aconteceu. O nosso primeiro momento está na página 128. A nossa reportagem, nós temos internet e mídias sociais, o universo numa janela. E como nós estamos falando da reportagem, nós temos aqui a estrutura básica da reportagem. Nós temos 3 partes. Então, a estrutura básica da reportagem, nós dividimos elas em 3 partes. Quais são essas partes? Uma questão muito interessante é o título principal e secundário. Professora, por que a reportagem ela tem o título primário e secundário? Primário é o primeiro e secundário é o segundo. Mas por que isso acontece, essa estrutura, né, dentro da reportagem? Vamos lá. O título primário, ele também é chamado de manchete. Então, para chamar a atenção do leitor, em letras bem maiores, bem grandes, no caso do jornal, então ele coloca a manchete para chamar a atenção do leitor ou do ouvinte. O título secundário é como se fosse um subtítulo do que a matéria vai tratar. Então, dentro das reportagens, vocês podem ver ou ouvir 2 títulos, o primário, que é a manchete, e o secundário, que é o subtítulo, certo? O próximo passo é a LIDE, que é a LIDE. A LIDE vamos dizer assim, a LIDE em uma linguagem jornalística é como se fosse um resumo dentro dos primeiros parágrafos que o autor irá, no caso, falar, irá informar, utilizando palavras-chave. Então, o que é a LIDE? É os primeiros parágrafos de uma reportagem, são os primeiros parágrafos, e eles vão utilizar palavras-chave falando sobre o assunto, tema, certo? E por último, nós temos o corpo do texto. O que é esse corpo do texto? O corpo do texto, como a LIDE apresentou, que vai ser falado, então o corpo do texto, ele vai ter que aprofundar o que foi falado na LIDE, certo? A LIDE é como se fosse um resumo e o corpo do texto é o que fala sobre, o que aprofunda sobre a LIDE, certo? Então é muito comum vocês virem ou ouvirem LIDE a respeito, da reportagem. É um resumo do que irá ser falado, certo? Então vocês irão ler em casa o nosso primeiro momento, internet e mídias sociais, o universo numa janela, que encontra-se no capítulo 4, na página 128. Ele é um pouco grande, 129, 130. Aí também, continuando falando sobre o assunto, nós temos Você abriria a porta para um estranho, que também tem a ver com a reportagem, que está na 131. Aí nós temos os sinais de alerta na 132 e para evitar o perigo. Então, o jornalismo, a reportagem, ela é um assunto, é um conteúdo mais detalhado, com mais informações sobre a notícia. A notícia é apenas expor, informar o que aconteceu. Por exemplo, aconteceu um acidente dentro da cidade. Uma moto colidiu com um carro. Então, de imediato, sei que vocês utilizam as mídias sociais, então de início as pessoas informam. Não são repórteres, mas a nossa sociedade ela tem esse gosto, de informar. Então, por isso que tenham cuidado com as fake news. Então, de imediato você vai informar, passar informação. E a reportagem ela vai bem mais a fundo. Foi fulano de tal, com tantos anos de idade, estava em alta velocidade, sua moto é isso, o ano da moto, diz a cor da moto, com o carro X. Então
reportagem ela vai bem mais a fundo. Ela vai informar com vamos dizer assim, com uma linguagem bem mais ampla do assunto. Então ela vai informar com um conteúdo mais amplo, enquanto a notícia ela vai apenas informar sem muitas características do que aconteceu. Então essa é a principal diferença. Então quando se fala de reportagem, não tem como nós não falarmos da notícia. Então a notícia ela é muito parecida com a reportagem, mas tem os seus diferenciais, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre notícia e reportagem. Eu quero que vocês leiam detalhadamente essa nossa reportagem, que vai até a página 132. E depois vocês vão ter, né, a atividade da página 133. A página 133 vai até a página 135, a atividade sobre essa reportagem, certo? Bons estudos, uma ótima semana a todos. E tchau, tchau e até a próxima. Beijos!